Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor, Esdras Ma. Título da semana 4, A Oração da Igreja. Quinta-feira. Ler com oração 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Antes de tudo, oração. Uma vida adequada da igreja requer uma vida de oração, e a liderança da igreja deve tomar a frente nessa questão. A oração sobre a qual falamos é uma oração diferente. Não é somente a oração pessoal, mas é o ministério de oração da igreja. Ao ouvir notícias sobre irmãos, sobre problemas, ou mesmo notícias sobre o mundo secular, o que geralmente fazemos? Normalmente, gostamos muito de discutir, criticar e fofocar. E isso tudo está sob o princípio dos falatórios inúteis e profanos. Em vez disso, o que Paulo diz a Timóteo é que devemos orar. Sempre que ouvimos notícias, devemos encher-nos do temor e do tremor do Senhor e orar. Devemos orar diante de toda e qualquer notícia a respeito de pessoas ou fatos. Na verdade, irmãos, para vergonha nossa, muitas vezes falamos demais. Falamos muito, fazemos muito, mas oramos muito pouco. Por exemplo, se ouvimos que o irmão está fraco e foi para o mundo, nossa reação imediata é falar e criticar. Se temos boa intenção, decidimos visitá-lo. Na verdade, queridos irmãos, não devemos falar, nem criticar, nem visitar. Devemos orar em primeiro lugar. Antes de tudo, orar. Por que devemos orar? Para seguir a direção do Senhor. Do contrário, vamos cometer o pecado de presunção, tomando o lugar de Deus e achando que podemos resolver os problemas daquele irmão. A iniciativa deve ser do Senhor. Devemos perguntar-nos: o Senhor quer que eu vá ou prefere que outro irmão vá? Quando ouvimos falar de problemas entre irmãos, também somos presunçosos e pensamos: eu tenho a solução. Eu tenho experiência. No passado já resolvi um problema igual a esse. Eu sei resolver o problema. Não. Primeiramente, vamos orar. A primeira coisa que os líderes devem fazer quando cuidam da igreja é orar. Todos nós enfrentamos problemas quando estamos no serviço da igreja. Diante dessas circunstâncias, nosso pensamento imediato é: vamos agir? Não. Vamos orar. Mesmo que tenhamos de agir em caráter de urgência, enquanto agimos, oramos. Não tomemos nenhuma decisão sem orar, porque isso ofende a Deus. Devemos orar cabalmente e não superficialmente. Os ensinamentos são um dos elementos-chave de 1 Timóteo. Mas mesmo com os ensinamentos, a oração deve vir primeiro e não o contrário. Em tudo o que fizermos a partir de agora, nestes tempos do fim, vamos orar primeiro. É por isso que, ao falar com os discípulos sobre sua vinda, Jesus os exortou: vigiai e orai. A oração deve vir antes de tudo. Paulo apresenta 4 itens relacionados à oração. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1. As orações são algo mais abrangente, geral, focado em nossa adoração a Deus, em nossa comunhão com Ele. A súplica ou petição é algo mais específico, para uma necessidade especial, família, enfermidade, trabalho. Precisamos das orações e súplicas. E a intercessão o que é?
Em grego, a palavra intercessão é um termo técnico para indicar uma audiência especial, uma conversa confidencial com o rei. Nosso rei é Deus. E quando nos dirigimos a ele de modo pessoal e confidencial, para intervir e interferir a favor dos outros, fazemos uma intercessão. Para isso, precisamos estar no Espírito. E por último, ação de graças. Ação de graças é agradecer ao Senhor por ter atendido nossa oração, súplica ou intercessão, seja antes ou após termos sido atendidos. Pergunta de hoje: quais são os diferentes aspectos de oração listados em 1 Timóteo 2:1 e qual é a finalidade de cada um? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.